Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Deus enfatiza o direito das mulheres herdeiras por causa da herança. Vamos procurar entender isto. É um assunto que, em princípio, não diz nada para nós, mas é repetido na Bíblia, é mencionado várias vezes na Bíblia. E os estudiosos entendem que repetição na Bíblia significa ênfase, importância. Se um assunto é repetido, nós cremos que a Bíblia toda é inspirada por Deus. Nada está ali por acaso. E se um assunto é repetido, é porque é importante. O assunto começou quando, na tribo de Manassés, o tal do Zelofeade não teve filhos homens. E a lei dizia que a herança era dada para os filhos homens. As filhas mulheres seriam para se casarem. Mas o Zelofeade só teve filhas, 5 filhas. Malá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E o assunto foi levado a Moisés ainda. E depois continuou com o Josué. Este assunto era o seguinte: mulheres também herdam. A decisão do Senhor foi clara, mulheres também herdam. Então isso ficou pacificado. O segundo assunto: se elas são mulheres e se casarem com alguém de outra tribo, então a herança delas passaria a uma outra tribo. Acabaria se misturando. As heranças se misturariam. E o Senhor queria que a herança de cada tribo fosse separada para a tribo, inclusive por causa do ano do jubileu, quando toda a herança voltaria a ser de seus donos. Isso era o que Deus determinava. No final do livro de Números, já com o povo de Israel nas planícies de Moabe, prestes a atravessar o Rio Jordão e entrar na terra prometida para realmente tomar posse de tudo ali, então este assunto foi trazido à tona novamente. Os cabeças das casas paternas da família dos filhos de Gileade, filho de Maqui, de Manassés e das famílias de José, falaram diante de Moisés e dos príncipes, os cabeças das casas paternas dos filhos de Israel, e trouxeram este assunto. Números 36, o último capítulo de Números, logo antes do Deuteronômio, quando o povo já estava ali reunido para atravessar o Jordão e tomar posse da terra prometida. O assunto foi trazido e levado ao Senhor, e Deus respondeu. Esta é a palavra que o Senhor mandou acerca das filhas do Zelofeade, dizendo: sejam por mulheres a quem parecer bem aos seus olhos, contanto que se casem na família de seu pai. Assim, a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel hão de se vincular cada um à herança da tribo de seus pais. Este é o assunto. Deus faz uma determinação e mostra o porquê. O porquê é que a herança é muito importante. A herança tinha que ser daquela tribo, mas as mulheres teriam liberdade de escolher. Isso foi uma revolução. Essa palavra de Deus foi uma revolução, porque a ideia vigente naquela cultura, e praticamente em todas as culturas daquele tempo, de certa forma isso é trazido até nossos dias em algumas culturas muçulmanas,
que as mulheres são propriedade dos pais. Os pais como que vendem as mulheres por um dote, e são os pais que casam as filhas. Isso ainda é lembrado. Mas Deus aqui estabelece um princípio revolucionário. As mulheres têm direito de se casarem com quem elas querem. Olha que coisa tremenda. Porém, porque elas querem ter a herança, então precisam se casar dentro da tribo de seus pais. A tribo tinha uma população, digamos, de 40 a 50 mil homens e mais de 200 mil habitantes ao todo. Para uma mulher encontrar um marido, um casamento entre 200 mil pessoas ou 50 mil homens, não é algo difícil. Na verdade, elas se alegraram com aquela decisão de Deus, porque deu a elas publicidade. Elas ficaram famosas. Todo mundo em Israel, a população inteira ficou conhecendo aquelas moças. Elas ganharam holofote. E não faltou quem quisesse aquelas moças. Com herança ainda, era um prato feito aquelas moças. As 5 se casaram logo e primos delas se interessaram e já deram em cima para se casar com elas. Não há qualquer referência ao porte físico delas, se eram bonitas ou não. O fato é que depressa apareceram candidatos querendo se casar com elas, até mesmo porque elas tinham herança. E então seria aí o golpe do baú, né? A pessoa se casaria com uma moça já rica. Elas conseguiram o casamento logo. Mas vamos analisar o que Deus queria aqui. Deus não queria que a herança de Israel virasse uma colcha de retalhos. Cada tribo teria que manter uma certa unidade. Isso seria essencial para a sobrevivência do povo de Israel. Que cada tribo tivesse controle sobre a sua herança, que estabelecesse critérios, normas e leis para o funcionamento daquilo, a divisão da terra, julgando questões ali com relação à posse de terra. Tudo precisava ser feito dentro da tribo para manter a unidade da tribo. Esses assuntos não poderiam servir para divisão da tribo. A tribo precisava estar unida. Vamos trazer isso para nossos dias. Tem alguma coisa a ver conosco isso? Eu acho que nada. Diretamente, nada. Mas o princípio é muito importante e fundamental. Deus valoriza o todo, a herança. Jesus deu orientações para se evangelizar. Em outras palavras, vocês não saiam loucamente falando do evangelho, jogando o evangelho aí como semente na beira do caminho. Não saiam falando do evangelho de qualquer jeito. Tem que haver um método, e o método eu ensinei para vocês. Eu venho para uma cidade, prego, e aqui na cidade eu fico alguns dias ensinando até formar um núcleo da igreja aqui. Foi o que o apóstolo Paulo fez, os outros apóstolos fizeram. O evangelho não é para ser levado em palavras apenas, tem que ser levado no domínio, na herança. Isto é o reino de Deus. Quando Jesus mandou os seus 12 discípulos, depois 70, irem de 2 em 2 para cada lugar, ele deu instruções. Vocês vão primeiro achar um ponto, um local para se estabelecerem. Depois comecem a pregar à volta de vocês que o reino de Deus está próximo. Aquele local onde vocês colocarem o pé, aquela casa, é posse do reino de Deus. Ali vocês vão se estabelecer, curar os enfermos, fazer reuniões, chamar as pessoas. Aquele local vai ser um ponto de pregação.
vai ser um ponto de expansão do reino de Deus. E isso ficou claro com o ministério do apóstolo Paulo. Em cada cidade, ele estabeleceu uma célula, uma casa onde a igreja começava. Tinha que ser uma casa consagrada a Deus. Não podia ser uma casa misturada, dividida. Tinha que ser uma casa consagrada a Deus. A partir dali, se pregaria o evangelho à volta para integrar aqueles que decidissem ao corpo de Cristo, batizando, ensinando, discipulando para formarem um corpo. Não havia, então, a ideia de pregação a esmo do evangelho, como, vou repetir, uma semente. Pregar o evangelho assim de qualquer jeito, sair falando do evangelho, é como jogar sementes à beira do caminho. A maioria vai se perder, se não todas. Nós temos que planejar como pregar o evangelho. O mesmo que mandou pregar o evangelho, mandou discipular. Se você não discipula, está errando completamente. Não está adiantando nada o seu trabalho, porque vai ser perdido. A pessoa que recebe o evangelho, mas não tem apoio, não tem ninguém para discipular, ela não se firma. É como um bebê que dá à luz e não é cuidado. Acaba morrendo. Evangelizar uma pessoa sem cuidar é loucura. Isso está fora dos propósitos de Deus. O reino de Deus está ali na igreja, tem que ser fortalecido e expandido. Não adianta pregar a esmo, tem que pregar integrando as pessoas que decidem. Hoje se prega sem querer ver resultado. Não, você tem que pregar olho a olho, pessoalmente e verificando a reação da pessoa. Se a pessoa se decidir, você vai discipular essa pessoa e integrar essa pessoa ao corpo de Cristo, mediante o batismo, discipulado, membresia, comunhão, e essa pessoa vai tomar a ceia do Senhor, caracterizando a comunhão. Deus não tem membros avulsos na igreja, membros borboletas, sementes à beira do caminho, pessoas que ouviram, gostaram, mas nunca se posicionaram, nunca se congregaram, nunca se uniram à igreja. Isso não existe, não é igreja, não é pertencer ao corpo de Cristo, não vai subir no arrebatamento. Membro avulso, crente avulso não vai subir, só quem está ligado no corpo de Cristo é que vai subir. Então, esse princípio que Deus tanto enfatiza no Antigo Testamento tem para nós essa importância. Nós temos que pensar na herança. Você não é enviado por Deus só para sair falando do evangelho, mas para edificar o corpo. 2 ou 3 pessoas, meia dúzia, 10, quantas forem, mas cuidando dessas pessoas que se decidem. Ali é reino de Deus. O resto é mundo. Crente no mundo é estranho, ele está meio fora do propósito de Deus. Ele tem que ser integrado no reino de Deus, que é onde estão os 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor. Mas para isso precisa haver um local onde os 2 ou 3 vão se reunir. Eles precisam ter compromisso uns com os outros. A mutualidade cristã, amar uns aos outros, levar a carga uns dos outros, confessar os pecados uns aos outros. Sem isto, não é igreja, não vai ter salvação. A herança é o reino de Deus, onde esses 2 ou 3 estão reunidos e formando corpo. Eles são parte do corpo de Cristo, do qual Jesus é o cabeça e ele é o noivo que vem levar a noiva. Ele é o cabeça que vem levar o resto do corpo. Somente os que estão integrados. Então, entenda porque Deus foi tão enfático com relação ao casamento daquelas moças e o que isso significa para nós. Meu irmão, não adianta sair por aí casando à vontade em qualquer lugar, ou seja, fazendo pregação do evangelho de qualquer jeito. Tem que ir pregar
para discipular. Quem prega tem que esperar resultados. A gente não prega a esmo. Eu estou esperando resultados dessa palavra agora e quero identificar pessoas. A cada dia nós estamos fazendo isso, a cada semana, pessoas que Deus nos dá para serem integradas no corpo. E vamos aprender, vamos fazer o possível, vamos trabalhar para a edificação desse corpo. O que não pode é um evangelho brincalhão, evangelho festivo, um evangelho borboleta. É como que jogar sementes à beira do caminho. O Senhor manda consolidar o resultado. O reino de Deus é para ser estendido. Pessoas que se decidem precisam ser cuidadas e integradas. Isso é o que Deus manda fazer. Isso precisa ficar bem claro. O cristão que não está pregando já está desobedecendo a Deus. Se está pregando apenas falando, também está errado. Tem que pregar, olhar nos olhos da pessoa, ver quem decide e integrar para discipular a pessoa que decide. Procure andar dessa maneira, meu irmão, entenda isso, minha irmã, e comece a dar passos concretos, andar firme. Mas provavelmente você vai precisar de um líder, de uma líder para isso, porque sozinha não vai conseguir, sozinho não vai dar. Mas busque integrar-se ao corpo para que as pessoas a quem você pregue também possam se integrar ao corpo do qual você faz parte.